Olá, estudantes da 7ª série do Ensino Fundamental. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele e nesta aula de hoje vamos falar de carta do leitor. Então, vamos aos objetivos da aula de hoje? Objetivos da aula: ler e interpretar uma carta do leitor, identificar opinião, fato e argumentação na carta do leitor, compreender o objetivo da carta do leitor. Então, nesta aula, a gente vai interpretar uma carta, relembrar o que é uma carta, a carta do leitor, como que a gente escreve, aonde que é escrita. Identificar a opinião em um texto, o fato e a argumentação que foi utilizada na carta do leitor. E compreender também o objetivo, um pouco da estrutura da carta. Uma pequena reflexão. Você já leu algum texto jornalístico e ficou com vontade de dar uma resposta ao seu autor ou ao veículo de publicação, seja elogiando ou criticando seu conteúdo? Então, alguma vez você já leu alguma matéria, alguma publicação, seja em revista, jornal, internet, redes sociais, blogs, e deu aquela vontade de dar uma resposta para o autor? Então, aqui a gente vai compreender um pouquinho da estrutura da carta do leitor. Então, o gênero epistolar, o que significa esse gênero epistolar? É toda a comunicação que estabelece um diálogo à distância entre duas ou mais pessoas por um meio de linguagem escrita. Então, alguns exemplos de textos epistolares são os bilhetes, convites, cartas, cartões, e-mail, entre outros. Então, hoje, o meio carta esse gênero não é utilizado com frequência. Hoje, com o avanço da tecnologia, essas mídias nos proporcionam utilizar outros meios de comunicação mais adequado para a gente usar o gênero carta. Por exemplo, hoje a gente utiliza muito o e-mail. Então, tendo um aparelho celular, uma internet, então a gente pode utilizar esses meios de comunicação que hoje nos possibilita enviar cartas, textos, respostas de forma mais instantânea. O vocativo. Então, a gente utiliza o vocativo também, é um termo que indica chamamento, invocação, interpelação de uma pessoa, um interlocutor real ou fictícia. Então, como que você vai se apresentar ali o título, o título da sua carta, para quem que você vai dedicar a sua resposta. Mas isso aqui é um passo adiante que a gente já vai comentar. Primeiramente, a introdução, com menção à matéria, o texto, reportagem, etc., publicada com o objetivo de contextualizar até mesmo quem não tenha tido contato com o texto, ao qual nos referimos, dando importância à crítica que fazemos. O desenvolvimento com fundamentação da opinião por meio do uso de dados e informações apresentados no texto ao qual se refere. A conclusão, retomando a opinião expressa e expressão cortês de despedida e o uso da linguagem formal. A gente vai fazer uma leitura e mais adiante esses tópicos, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, eu vou explicando ao longo da aula. Então, a leitura, São Paulo, 14 de agosto de 2017, o dia e o ano. Olá, equipe do esporte interativo. Então, percebe-se que há uma resposta a uma matéria ou uma publicação. Já pelo título, a gente consegue perceber isso. Quero, em primeiro lugar, agradecer à revista Bom Esporte pelo espaço destinado aos leitores, pois aqui nossas opiniões são ouvidas e atendidas. Venho aqui
para parabenizar a equipe do esporte interativo pela cobertura da transferência do atacante Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, porque foi o único canal que teve a par de tudo, enviando correspondentes para a França e Barcelona. Então, uma pausa para a nossa leitura, né? A gente leu essa introdução e uma perguntinha, uma atividade para vocês. Qual a opinião do autor da carta sobre a revista Bom Esporte e a equipe do esporte interativo? Então, eu vou deixar um tempo para vocês responderem essa atividade e eu já volto para fazermos a correção. Voltamos. E aí, conseguiram responder? Qual a opinião do autor da carta sobre a revista Bom Esporte e a equipe do esporte interativo? Então, né, segundo a leitura que vocês voltaram ali no primeiro parágrafo, qual a opinião do autor da carta? Qual seria a opinião dele referente à revista Bom Esporte? Segundo o autor da carta, a revista Bom Esporte respeita, ouve e atende às opiniões dos leitores. Para ele, a equipe do esporte interativo realizou uma boa cobertura da transferência do atacante Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Então, se vocês responderam algo similar à resposta da professora, está correta. E vamos dar a continuidade, né, no nosso texto da carta do leitor, né, a segunda parte. Vi que o atacante Neymar se manteve em silêncio durante todo o período de especulações, mas a eficiente equipe do esporte interativo obteve informações privilegiadas para seus telespectadores. Apesar da matéria sobre a transferência de Neymar ter sido um sucesso e da competente cobertura de campeonatos internacionais, sugiro a participação mais frequente de toda a equipe no canal na cobertura do Campeonato Brasileiro da Série A, pois, ultimamente, então a gente vai dar aqui uma pausa na leitura, então o que já deu para ver que já modificou um pouquinho aqui nesses dois parágrafos. Então, aqui deu para ver que quem, né, fez a resposta da carta do locutor,
Ó, apesar da matéria sobre a transferência de Neymar ter sido um sucesso da competente cobertura de campeonatos internacionais, sugiro a participação. Então, ele deu uma opinião aqui no finalzinho, ó. Sugiro a participação mais frequente de toda a equipe no canal na cobertura do Campeonato Brasileiro da Série A. Atividade 2. Qual foi o fato observado pelo autor na carta? Então, qual foi esse fato que ele observou ali na matéria, que ele colocou essa opiniãozinha dele no final? Então, eu vou deixar um tempinho para vocês responderem essa atividade e eu já volto para fazermos a correção. Voltamos! Vamos para a correção da nossa atividade 2? Então, o que vocês observaram ali na leitura? Qual foi o fato observado pelo autor da carta? Então, o autor da carta observou que o atacante Neymar se manteve em silêncio, né, durante todo o período de especulações sobre sua mudança de clube. Então, foi um fato observado pelo autor da carta, né, referente à matéria. E finalizando a nossa leitura, vejo a necessidade de uma emissora mais informativa sobre o assunto. Acredito que com isso vai duplicar sua audiência. Obrigado pela melhor cobertura do futebol mundial. Francisco Ayrton Lopes Borges, São Gonçalo do Amarante. Então, aqui a assinatura, né, de quem escreveu a resposta, tá? E a gente já vai passar para a nossa atividade 3. Então, apesar da matéria sobre a transferência de Neymar ter sido um sucesso,
e da competente cobertura de campeonatos internacionais, sugiro a participação mais frequente de toda a equipe do canal na cobertura do Campeonato Brasileiro da Série A, pois, ultimamente, vejo a necessidade de uma emissora mais informativa sobre o assunto. Acredito que com isso vai duplicar a sua audiência. Identifique a sugestão apresentada pelo autor da carta e como ele argumenta a favor dessa sugestão. Então, vocês vão identificar aqui, relendo esse trecho, né, qual a sugestão que o autor apresenta e como ele argumenta, né, essa sugestão. Eu vou dar um tempo para vocês responderem essa atividade e eu já volto para fazermos a correção. Voltamos! Vamos para a correção da atividade 3? Então, eu vou reler novamente. Apesar da matéria sobre a transferência de Neymar ter sido um sucesso e da competente cobertura de campeonatos internacionais, sugiro a participação mais frequente de toda a equipe do canal na cobertura do Campeonato Brasileiro da Série A, pois, ultimamente, vejo a necessidade de uma emissora mais informativa sobre o assunto. Acredito que com isso vai duplicar sua audiência. Então, identifique a sugestão apresentada pelo autor da carta e como ele argumenta a favor desta sugestão. Então, ele sugere
que a cobertura da Série A do Campeonato Brasileiro seria melhor se houvesse a participação frequente de toda a equipe do canal Esporte Interativo. Ele argumenta que é necessário uma emissora mais informativa sobre o assunto e que isso aumentaria a audiência. Então, vocês viram que essa foi a sugestão, né, que ele argumentou, né, no final ali do texto. Então, se vocês colocaram uma resposta similar a essa da professora, está correta. Não necessariamente, né, que sejam com essas palavras, né? E a gente já vai de atividade 4. Qual o objetivo da revista Bom Esporte ao abrir espaço para a carta dos leitores? Então, qual, né, que foi o objetivo da revista Bom Esporte para abrir esse espaço para o leitor poder dar a sua opinião? Eu vou deixar um tempinho para vocês responderem e eu logo volto. Voltamos. Vamos à correção da nossa atividade 4? E aí, vocês conseguiram perceber qual o objetivo da revista Bom Esporte ao abrir, né, esse espaço para a carta dos leitores? Conseguiram identificar? Então, qual foi o objetivo? Estabelecer um diálogo com o público a qual destina suas produções, obtendo deles uma avaliação sobre a qualidade do próprio trabalho. Então, esse que foi o objetivo da redação, da revista, né? Estabelecer esse diálogo, tá, entre o público. O que é esse diálogo? Para o público criticar, avaliar,
dar opinião, sugestão, elogiar a matéria. Então, é muito interessante, né, esse objetivo. E o que a gente estudou na aula de hoje? Então, a gente leu uma carta do leitor, identificamos opinião, fato e argumentação. Compreendemos o objetivo da carta do leitor. Então, a gente compreendeu que o objetivo é esse, dar opinião, sugestão, elogios referente à matéria. E também a gente aprendeu também um pouquinho ali, né, o parágrafo, a introdução. Vocês viram que o desenvolvimento, né, tanto que foi responder a carta, ele argumentou, ele deu sugestões, tá? Então, isso é muito importante. Então, neste vídeo falamos sobre a carta do leitor. Espero que vocês tenham gostado e até breve.